Os jogadores do Internacional tiveram folga neste domingo depois da vitória por 3-1 sobre a equipe do Galo Mineiro. A reapresentação acontece nesta segunda para o compromisso desta quarta-feira, quando o Colorado encara a equipe do Flamengo buscando uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O foco está em Bernabéu e o lateral esquerdo está passando dos limites quando o assunto é o seu desempenho em campo. Uma lista publicada pelo site SofaScore aponta Bernabéu na liderança em várias ferramentas e atributos entre os laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro, o que mostra a sua importância e impacto no time do técnico Roger Machado. Falamos também sobre o vídeo dos bastidores da vitória colorada, que mostraram novamente um Roger enérgico e um vestiário que tem uma sinergia em busca dos objetivos colorados nessa temporada. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 27 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre a folga do Internacional. Os jogadores descansaram ao longo desse domingo. A reapresentação acontece na segunda-feira à tarde, quando o Inter começa uma curta preparação para enfrentar a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Serão 2 treinamentos antes do confronto que vale uma vaga no G4 do Brasileirão. E para essa partida o Inter vai ter um retorno importante. O volante Fernando volta à equipe titular. Fernando volta depois de um período de recuperação da lesão muscular que ele teve na panturrilha. Ele entra no segundo tempo do Clássico Grenal, mas fica de fora da partida contra o Galo e agora volta contra a equipe do Flamengo. Pelo menos essa é a tendência guardada no treinamento desta segunda-feira. Roger pode ainda fazer outras mudanças na equipe, como por exemplo, Rogel pode voltar à zaga, ao lado de Vitão na vaga do Cleiton Sampaio. E Bruno Tabata pode, enfim, assumir uma vaga no time titular nesta disputa que está acontecendo com Gabriel Carvalho. São as mudanças que podem acontecer no time do técnico Roger Machado. Nesse domingo, o Inter lançou imagens dos bastidores da vitória sobre a equipe do Atlético Mineiro. A gente já tinha trazido aqui algumas imagens que o Inter havia disponibilizado no Instagram da festa no vestiário, da vibração dos jogadores. Alguns pontos chamaram a atenção nesse vídeo de bastidores. O primeiro deles, se mostrou desde o começo que o Roger preparou a equipe para um jogo adverso, para um jogo onde o gramado teria complicações. É claro que o Roger não aguardava o nível das complicações, como as que houve no segundo tempo, com o gramado se tornando impraticável e rolando ali um polo aquático. Mas pela condição do gramado da Arena MRV ser ruim, ele já desde o começo falava, e isso é possível observar nessas imagens de bastidores. Olha, o campo é irregular, vamos nos adaptar ao jogo. Não vai dar para jogar como a gente está acostumado. O campo é irregular, a bola corre mais rápida. Isso foi martelado durante toda a semana. E ficou claro que ficou martelado durante toda a semana. O trabalho de Roger Machado para preparar a equipe pensando na condição de jogo que teria a Arena MRV nesse confronto contra a equipe do Galo Mineiro. Na tarde desse domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre René, lateral esquerdo, que é reserva do Bernabéu hoje no Internacional e que tem o seu contrato se encerrando no final dessa temporada de 2024. O René está passando por um processo de mudança do seu futuro, porque todo mundo aguardava que, se encerrando o contrato, ele ia embora, mas não é o que a direção do Inter está tratando nos últimos dias. A direção do Inter está trabalhando com a possibilidade de renovação com o René, e há avanços por isso no bastidor. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, é só conferir aqui no canal, tá? Enquanto o René é reserva, o titular é um cara incontestável e que está fazendo absurdos dentro de campo. Alexandro Bernabéu tem sido destaque do Internacional nesses últimos jogos e os seus números chamam a atenção. O SofaScore fez uma publicação com os números do Alexandro Bernabéu na temporada do Campeonato Brasileiro
desde a sua estreia. E vejam só, Bernabei é o líder em gols entre todos os laterais do Campeonato Brasileiro desde a estreia do Bernabei. Líder em gols, líder em assistências, líder em passes decisivos, líder em grandes chances criadas, líder em desarmes, líder em interceptações, líder em bolas recuperadas, líder em duelos ganhos, líder em ações defensivas e líder em notas soft score. Eu tô falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos ofensivos e defensivos fundamentais de um lateral. E Bernabei lidera o Campeonato Brasileiro entre os laterais nesses 10 atributos. O Bernabei tem sido o melhor jogador do Internacional da era Roger e tem sido o melhor lateral esquerdo dessa edição do Campeonato Brasileiro. Os números mostram. Desde que ele estreou, ninguém jogou mais que Bernabei. Dominante em absolutamente todos os atributos. E, obviamente, um cara fundamental para o time do Internacional. O Inter está avançando para a renovação contratual dele, tá? E espera anunciar isso até o final da temporada, porque a importância dele é incontestável e esses números mostram isso. A partida contra o Atlético Mineiro, da qual, aliás, o SofaScore não contou uma assistência. As 3 assistências que o Bernabei tem não contam a assistência contra o Galo, porque na visão do SofaScore, e é como eles computam as assistências, a bola desviou e não virou uma assistência, mas o Bernabei deu uma assistência, fez um gol e sofreu um pênalti contra o Atlético Mineiro. E a patrocinadora do Campeonato Brasileiro, ela sempre dá um prêmio pro melhor em campo, e premiou o Alan Patrick no jogo contra o Atlético Mineiro. E até o Alan Patrick não acreditou que foi ele. E publicou em seu Instagram dizendo que quem merecia o prêmio de verdade era o lateral esquerdo argentino, era o Alexandre Bernabei, porque jogou demais e foi disparado o melhor jogador do Internacional na partida contra o Galo. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem jogos do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira, tá? Jogos do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter 31ª rodada, Cuiabá e Corinthians. Odd do Cuiabá 3.4, empate 3, Corinthians tá pagando 2.33. E Vasco da Gama e Bahia. Odd do Vasco 2.45, empate 3.2, Bahia está pagando 3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando, a KTO é pra tu te divertir. Joga apenas se tu for maior de 18 anos de idade, com responsabilidade. Lembrando que apostas podem fazer com que tu perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!